Muito bom dia, aqui é Marcelo, esse é o Fala Escola, mais uma convidada para esse mês em que se comemora aí o centenário, né? Esse ano, né, de centenário de Paulo Freire, trazendo um contexto, né, da educação, da luta, né, pelo processo de democratização, não só da escola, do espaço escolar, mas também do país, um país que passa por um momento nebuloso, um momento tortuoso, e a gente recebe aqui hoje Muna Zen. Ela tem uma trajetória na luta pelo direito da mulher, passou por secretaria aqui municipal no governo da Luiza Erundina em São Paulo, também atua no Comitê de Defesa, né, dos Direitos das Mulheres e da Saúde, né. Ela vai trazer alguns dados aí importantes para nosso contexto de diálogo. Queria agradecer imensamente, Muna, pela sua participação. O canal Fala Escola é uma iniciativa em que a gente vê que muito do processo escolar a comunidade deixa de conhecer, né? Porque o que vai para a mídia em geral são dados, são situações em que não há uma mediação, né, da política pública ou do poder público, então fica parecendo que a escola não tem uma função social, não tem nada mais a oferecer, né? A escola em si é uma tragédia com dados, né, de retrocesso, e muito pelo contrário, né? Educadores, funcionários públicos, né? Comemoramos aí o dia 28, que não é bem uma comemoração, mas é um momento também de luta, em que perdemos direitos que foram fruto de muita luta e conquista, e que estão sendo retirados à revelia, e que vão impactar também nesse serviço ao usuário do serviço público, tanto na educação, na saúde, enfim. Então, nossa conversa aqui hoje com a Muna é trazer um pouco dessa experiência dela, desse olhar dela sensível, e é isso. Sejam muito bem-vindos aí, participem. E gratidão, Muna, tudo bem contigo? Bom dia, professor Marcelo, muito obrigada por essa oportunidade, eu que agradeço, e quero começar te saudando como o professor que trava o diálogo, portanto, trava a escuta. E eu quero também cumprimentar a todos da comunidade escolar e cumprimentar todos os funcionários públicos do dia 28 de outubro, que, lamentavelmente, esses guerreiros funcionários públicos que colocaram suas vidas em risco em plena pandemia, estão sofrendo um terrível ataque de retirada de direitos conquistados. Essa retirada de direitos conquistados atinge violentamente aos nossos usuários, aos nossos alunos, às crianças, aos adolescentes, aos idosos, cada dia mais, reduzindo orçamento e reduzindo a qualidade dos equipamentos públicos. Portanto, estar presente hoje nesta live é um ato de resistência e um ato de fortalecimento para que nós possamos criar a unidade para revertermos essa trágica situação que nós enfrentamos hoje no nosso país. Muna, você sabe muito bem como que é essa questão do serviço público, porque você está dentro, você está no chão, você é servidora pública, né? Você conhece essa história muito bem, você atua, né, para a garantia desses direitos. Como é que você vê esse contexto em que, por exemplo, o prefeito de São Paulo encaminha para a Câmara Municipal um projeto de lei em que aumenta em 7 anos, né, de contribuição para servidoras a mais do que ela já tem. Outra face dos projetos é retirada dos dias de férias a partir de uma licença médica. O que é isso, se não um Estado que não tem nenhuma valorização pela vida, uma vez que a gente também tem um processo de invisibilidade das mortes no serviço público?
né? Como é que você está acompanhando isso? O que você já tem conversado, dialogado? Porque é um momento de espanto e também, como você disse, a resistência, porque a gente não abaixa a cabeça, realmente a gente tem que ir para a rua, a gente tem que gritar, né? Estivemos lá na frente da Câmara Municipal, eu estive nos gabinetes de vários vereadores conversando, tentando entender qual é a lógica, que a gente já sabe, que é a lógica do mercado, a lógica financeira, né, do financiamento do dinheiro público que está escoando para a iniciativa privada, né? E a gente vê claramente como a população também não está nesse diálogo. Que caminhos a gente tem para traçar um novo rumo para esse país ou essa cidade, enfim? Os trabalhadores e trabalhadoras e usuários, familiares, deram o maior exemplo nesses dias contra o Sambaprev 2. Então, nós tivemos uma unidade extraordinária que há muito tempo a gente não presenciava. O que acontece é que esses vereadores estão de costas para os trabalhadores e trabalhadoras do município e da cidade de São Paulo. Eles estão propondo aumento para eles. Mal chegaram e já tem aumento para eles. Trabalhadores e trabalhadoras com mais de 40 anos, 30 anos de dedicação, que todo mundo foi testemunha disto, testemunhou isto, testemunhou a garra, o compromisso, a dedicação, o envolvimento dos trabalhadores em condições precárias na pandemia, que diariamente a população saía nas janelas das suas casas, das suas residências, para aplaudir esses trabalhadores, e a prefeitura penaliza, ela quer precarizar os serviços, para dizer que os serviços públicos não é bom. Os serviços públicos é bom. Se tem alguém que combate a desigualdade territorial, é o senhor, professor, é o senhor que está lá no território, é o senhor que está com parcos recursos para enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Mas nós não desistimos, porque nós temos uma vocação, porque nós acreditamos, nós somos concursados, nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós somos testados, nós somos avaliados, e dizem que alguns ainda têm um preconceito do funcionário público, porque não sabe o trabalho do funcionário público. Quando você tem um padrão econômico alto, mas se você tem um desastre em uma estrada, você vai cair no hospital público. É lá que vão te acolher, é lá que vão te tratar, é lá o primeiro tratamento que você vai ter. Portanto, é este guerreiro, esta guerreira, desde o médico até o faxineiro, até o porteiro, a lavanderia, todos estes fazem parte de uma rede de atenção, de cuidado da grande maioria. Portanto, se você quer combater a desigualdade em relação à mulher, a desigualdade em relação ao idoso, a desigualdade em relação à criança negra, é no fortalecimento das políticas públicas, é na implementação das políticas públicas, é também na fiscalização das políticas públicas. É assim que a gente vira esse jogo. Agora, usar a mulher na hora do palanque, nós protegemos as mulheres, oportunidades iguais, salários iguais, rede de proteção aos seus filhos, de creche, de berçário, mas quando chega na hora da caneta, o que é que se faz? Esse ataque que nós estamos presenciando, tirar a férias, tirar o dia. Que é isto? Que perversidade é essa? Quem são esses vereadores? Quem são essas vereadoras? Conhece o dia a dia de uma mulher que tem tripla jornada de trabalho? Conhece o que é hoje uma trabalhadora funcionária pública estar também nos programas de inclusão social? Ser beneficiárias também desses programas, tal achatamento salarial? Então, gente, nós temos que repensar tudo isso, porque condições nós temos,
Potência nós temos. Uma sociedade que tem São Paulo um orçamento fabuloso. Para onde vai esse orçamento? Eu quero um exemplo que eu tive no governo da Luiza Erundina, com Paulo Freire, inclusive comemorando o centenário de Paulo Freire. Um centenário que eu nunca vi, professor Marcelo, ser tão atraente, ser tão divulgado, né? Estudantes do Brasil, da América Latina, do mundo, professores, educadores, pais, querendo conhecer. Por que quer conhecer? Porque é uma obra atual, é uma obra que diz, antes de você aprender a escrita, conheça o seu mundo, valorize o seu mundo, venha discutir o seu mundo, venha se empoderar do seu mundo, seja sujeito, professor, da sua história, da sua transformação. Isto as pessoas estão discutindo, está presente aí. Agora, quando ele foi secretário dessa cidade, da maior rede de educação municipal, o que é que ele fez, a primeira atitude dele, junto com a ex-prefeita Luiza Erundina? Levar para a Câmara um orçamento, aumentar o orçamento de 25% para 30% para a educação. Portanto, era recurso, era livros de qualidade, era merenda, era hora-aula paga para o professor, para a professora, para o educador, educadora. É isso que faz a diferença. Agora, falar de combater a desigualdade sem investimento é jogar tudo para a educação e não dar condições para nada, como o nosso mestre Darcy Ribeiro falava. O aluno diz que está estudando, o professor diz que está ensinando, e é a situação que a gente vê, e, lamentavelmente, que a gente tem um compromisso de reverter. Muna, nesse panorama, né, que a gente vive, né, ainda no contexto de pandemia, que tem mais ou menos aí 8 milhões de pessoas que não foram tomar a segunda dose, né? Como é que você vê essa questão desse negacionismo e dessa falta de humanidade, né, que alastra, né, desde a gestão pública e dá resultados aí extremamente preocupantes, né, para os próximos anos? Como é que você está vendo essa questão, por exemplo, da mulher? Porque no serviço público, a mulher que tiver... e isso foi uma luta, né, para garantia lá, por exemplo, do afastamento de 6 meses para licença maternidade. Que na iniciativa privada, a gente sabe como culmina, né? Quando a mulher se afasta por um processo de gravidez, quando ela retorna, ela perde o emprego. A gente garantiu isso. Hoje, você tem uma PL em que a mulher não tem mais direito à falta, porque qualquer falta vai impactar em redução também no tempo de descanso, que seria as férias. E como é que você vê esse contexto? Em que pé que a gente pode atuar para reverter esse processo? Porque a gente tem que construir e reconstruir a todo momento no luto presente, né? Várias mulheres perderam as vidas, diretores de escola que estiveram atendendo durante aí a pandemia também, servidoras da saúde. Como é que você está vendo essa perspectiva para o país, né? Olha, nós estamos vivendo um momento muito, muito triste da sociedade brasileira. Num momento de luto mesmo, de um momento de muita perda. Os alunos estão voltando à escola, as alunas. Como que eles estão sendo recebidos? Como esses trabalhadores também estão sendo recebidos? O professor não é mais o mesmo que antes da pandemia. O aluno não é mais o mesmo. Esse aluno vai vir com marcas, essa aluna vai vir com marcas. Ela perdeu a professora que ela gostava, ela perdeu ou alguém da comunidade escolar, ou seu pai, ou vizinho, ou parente. Então, essa escola tem que ser readequada, ela tem que ter um momento de mediação, um momento de escuta, um momento de fortalecimento dos laços. Não é voltar por voltar, é como voltar. Como é que se preparou esse professor?
esse professor que às vezes está com comorbidade, ele também foi vítima da Covid, ele está com dificuldade respiratória, ele está com dificuldade de se locomover. Enfim, são dados que nós temos que começar a trabalhar. Nós temos que saber que rede nós vamos construir. A escola vai ficar sozinha para cuidar disso? Ou ela vai ter parceria com a saúde, parceria com a assistência, parceria com a mobilidade? Enfim, nós temos que começar a trazer todos esses entes para que nós possamos enfrentar isso. Porque não é possível entrar para uma sala de aula achando que nós estamos entrando na mesma sala de aula antes da pandemia. A escuta é outra, o diálogo é outro, a ansiedade é outra, a angústia é outra. Criança hoje sonha com morte, professor. Como é que pode isso? Então, nós temos que ter uma outra posição, muita paciência, não exigir tudo do professor, da professora, porque não, é nós, é uma construção coletiva. O aluno traz, o professor traz, e ambos vão saindo deste luto que o professor colocou, desta tristeza, desse desamparo que nós estamos sentindo, um grande desamparo, a ponto de que quem tem poder nesse país, né, de mídia, negar a vacina. E um país que tem a tradição de vacinar. Eu sou de uma geração, professor Marcelo, que tinha colegas, amiguinhas, que tinham a poli, que a gente tinha que estar sempre junto, ajudando. Depois eu não vi mais isso. Com certeza o senhor não viu mais isso. Agora, por quê? Porque nós tivemos a vacina. E agora está voltando, professor. Está voltando. E aí ainda tem pessoas que acham que podem não vacinar. Este retrocesso internacional de pessoas que acham que estão acima do outro, que o outro não faz parte para que ele seja um sujeito, vê o outro com indiferença, vê o outro como um objeto da morte, e tem essas posturas. Mas nós temos que ter um compromisso pedagógico e a paciência histórica, como o mestre Paulo Freire nos colocou. É diário, é no cotidiano, é no conhecimento, para que a gente possa reverter esta situação que coloca em risco quase toda a população. Enquanto essas pessoas não realmente assumirem, ninguém está seguro. Ninguém está seguro. Não adianta voltar para dentro da sala de aula, professor, só com a máscara e o álcool gel. Não adianta, não, porque você circulou num outro espaço, você esteve num outro espaço, dentro do teu próprio espaço também você está circulando. E como que está sendo feita essa circulação? Tem escolas, professor, que não tem água no banheiro, não tem sabonete no banheiro, as janelas não abrem, que estão travadas. E onde houve esse tempo de mediação? Como é que foi dialogado? Como é que foi construído o comitê de escuta, de mediação, de interação com as outras forças no território? Né? Não existe mágica, professor. Não existe uma receita para todos. Cada espaço tem a sua própria construção, da sua própria saída. E essa construção passa tempo. Não é só apresentar a aula que vocês estão lá, dizer, hoje eu fui, fiz o ponto, marquei o ponto. Não. Nós que somos trabalhadores sociais, sabemos que é muito mais que isso. Precisa de uma mudança de atitude, precisa de investimento. Também não adianta o aluno chegar no senhor, mestre, e falar, olha, eu estou vivendo a violência dentro de casa, porque meu pai é vinculado a este ou aquele grupo, e o senhor não tem proteção. O
Só vai ficar só na escuta e no medo de se manifestar, porque só não sabe como vai ficar o seu dia. Então, esta condição para que a gente possa chegar junto não é só boa vontade, é muito mais que isso. Me chamo Felipe, eu sou aqui de São Paulo, moro aqui na região da Zona Leste, na Coab, aqui na Arthur Alvim. Nosso trabalho é de trabalho com transporte escolar. Temos nosso horário direitinho, nosso cronograma, né, de estar passando na casa das crianças, né. Aí trabalha eu, a minha esposa, né, a tia Karina, ela é a monitora. É assim, nosso trabalho se resume a pegar as crianças, né, e levar com segurança até a escola, né. Esse trajeto é um pouco longo, certo? E assim, como estamos vivendo no meio de finalzinho de uma pandemia, graças a Deus, a gente sempre estamos à procura de estar em segurança, né, com as crianças, né? Mantendo elas usando máscara, passando álcool em gel, para manter para evitar o contágio, tá? E assim, a gente espera sempre as crianças entrarem dentro da escola e ao retornar a gente espera a criança entrar dentro da sua residência, né, para não correr nenhum tipo de risco, né, a criança, né. Tá bom? A gente sempre, se precisar atravessar, nós atravessamos e tudo mais, tá bom? E agradeço aí, tá bom? Um bom dia aí, tudo de bom. Tchau, tchau.